Tudo bem? Tem uma entrevista marcada hoje, né? Perfeitamente. Um momentinho, por favor, para transferir ligação. Tá tranquilo. Alô? Bom dia. Bom dia, Paulo Pimenta, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo. Você vai conversar comigo, Anderson, e também com o João Guilherme, tá? Eu vou te plugar aqui pra gente abrir o programa, já te chamo, só um pouquinho. Na hora do deslocamento, te dando conteúdo. Chegamos com o Famintos para você aqui na nossa programação, meio-dia, 4 minutos, 21 graus é a temperatura. Nosso programa entrando no ar com o apoio do Laboratório Torres. Confiança e cuidado em todas as fases da sua vida, 3664-1656. E Oficina do Celular, assistência técnica autorizada. Se o seu celular está com algum problema, entre em contato com a Oficina do Celular através do Instagram, @Oficina do Celular Torres, na rua Joaquim Porto, 1156, sala 1. João Guilherme, bom dia, tudo bem? Bom dia, Anderson. Bom dia, Famintos. Bom dia, Famintos. Bom dia, Famintos. Bom dia, galera que está aí na parte da manhã, segunda-feira, segundou, né? Com chuva. Segundou, é. Segundou com chuva, mas a temperatura não mudou, né, cara? Não, a temperatura tá boa, 21 graus de 21 temperatura. graus, né? Não tá aquele frio, né? Aquela festa. E hoje nós temos um convidado muito especial, aliás, ele está na linha com a gente, para conversar conosco, deputado federal Paulo Pimenta. Seja bem-vindo ao programa Famintos, bom dia. Bom dia, prezados companheiros. Bom dia, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas. Prazer poder conversar com vocês. Sabem do carinho que eu tenho por Torres. Agradecer ao Sandro Coelho, né, que agendou para nós essa entrevista. Ao Ivan Broca, que é o nosso presidente do partido. O Moisés, que é o vice-presidente. Renata Machado, a Melissa Fraga, Débora Fernandes, o Alexandre, Ângelo Aguiar, todo o nosso pessoal está ligado, né? O Serginho da Corsã, Ney Francisco, o Adriano Vargas, Luiz Ronsani, Volney Rodrigues, Everton Martins, professora Lorena, Daniel Santana, Tiago Cardoso, o Bento, professora Edelvira, todo esse pessoal está ligado conosco aí, aguardando essa nossa entrevista. Ô, deputado, eu como radialista tenho uma pergunta para lhe fazer. Vai ser um prazer. A primeira pergunta é, como radialista, para memorizar o nome de tudo isso, eu tenho que anotar no papel. Você já anotou ou não? Tudo anotadinho. Eu sabia. Não é possível. Eu dar alô para todo mundo, eu tenho que anotar no papel. Você deve ter anotado, né? Porque falou aí de todo mundo, não esqueceu de ninguém. Se faltou alguém, a culpa foi do Sandro Coelho. Ele mandou tudo direitinho, então. Deputado Pimenta estava aí no seu quinto mandato de deputado federal, né? Jornalista de Santa Maria, nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, tem um trabalho muito representativo no Litoral Norte há muitos anos, né, Anderson? Exatamente. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados para auxiliar, nesse momento de pandemia, auxiliar a população. Muito bom, gente. Olha só. Basicamente, a gente tem trabalhado em duas frentes, né? A primeira é a questão da saúde, de você criar as condições para o atendimento. Isso envolve basicamente três áreas. Leitos, tanto leitos para clínica como leitos de UTI. Né? Em segundo lugar, recursos para custeio. Em terceiro lugar, é a aquisição da compra de equipamentos de proteção individual para que os nossos trabalhadores e trabalhadoras possam, né, dar conta das suas responsabilidades. Nós temos um número impressionante de trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão infectados, né, que foram contagiados pelo vírus. Né? Na Espanha, 20% das pessoas contaminadas são trabalhadores e trabalhadoras que exercem a sua atividade dentro dos hospitais. Né? E aí não é só médicos, é médicos, enfermeiros, auxiliares, o pessoal da limpeza, o pessoal da hotelaria, o pessoal da lavanderia, enfim, todo mundo que está dentro de um hospital. Né? Em segundo lugar, são as medidas de apoio à população para que a gente possa atravessar essa pandemia.
E essas medidas, elas são medidas de duas naturezas, né? A primeira delas são medidas para atender esse público, que a gente chama do pessoal que está inscrito no Cadastro Único do SUS. Para vocês terem uma noção, no Rio Grande do Sul são 986 mil famílias. São cerca de 2,5 milhões de gaúchos e de gaúchas. E mais um conjunto de outras categorias, como motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, que foram incluídos também e que podem requerer esse benefício. Isso tudo já está aprovado, já desde segunda-feira da semana passada, tanto na Câmara quanto no Senado. O dinheiro está à disposição e eu li que a partir de amanhã, o governo federal começará a fazer o depósito, né? Além disso, a partir de amanhã terá um aplicativo em que as pessoas poderão requerer esse benefício, né? Por outro lado, existe uma outra medida fundamental, que é o apoio às micro, médias e pequenas empresas. Estas empresas que estão com dificuldade de funcionar e têm um conjunto de despesas fixas que são intransferíveis: aluguel, luz, água, telefone e a folha de pessoal. O que nós estamos aprovando? É uma medida onde o governo federal, através do Tesouro, né, ela irá assumir a folha de pessoal por 90 dias, né? E aí tem uma série de possibilidades. Se a empresa vai ficar totalmente paralisada, se a empresa vai ter 25%, 50% ou 70% de redução na jornada. Mas nós queremos garantir o salário integral, até 3 salários mínimos, para todos os trabalhadores e trabalhadoras destas empresas e também os trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais, que em função da pandemia hoje não conseguem desenvolver a sua atividade profissional. Muito bem, deputado. E como que as pessoas fazem para receber o autônomo, a pessoa que está nos ouvindo, como que ela faz para participar desse projeto que já foi aprovado pela Câmara, já passou pelo Senado, já foi sancionado pelo presidente da República? Como que as pessoas fazem para aderir, para receber já esse valor, como o senhor disse, vai estar liberado já a partir de amanhã? Muito bem. Existe um cadastro que é o chamado Cadastro Único do SUS, o CAD-SUS. Todas as pessoas que em algum momento da sua vida participaram de algum projeto, algum programa do governo federal, elas estão cadastradas. Bolsa Família, BPC, programas na área da agricultura familiar, né? Muitos trabalhadores autônomos, informais. Então, qualquer pessoa ela pode acessar, né, o site, e ela, com o seu CPF, com o seu nome, ela consegue identificar se ela está ou não dentro dessa relação. Se ela não foi contemplada, ela pode requerer. E a partir da manhã terá um aplicativo específico para isso, né? Então, nesse primeiro momento, nós estamos falando de pessoas que não são pessoas que estão empregadas. Nós não estamos nem falando do microempresário, nem da pessoa que tem carteira assinada, nem do trabalhador autônomo que recolhe direto o INSS. Nós estamos falando de um outro grupo, certo? Então, a partir de amanhã, né, todo o pessoal que está no Bolsa Família, no BPC, ou que participa de algum outro programa do governo federal, automaticamente ele terá esse recurso depositado na sua conta, certo? Terá que ser feito um esforço muito grande para as pessoas pesquisarem, né, nesse site, nesse aplicativo do governo federal. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma noção, são 986 mil famílias, né? Isso aí dá em torno de 2,5 milhões de gaúchos e de gaúchas. Nós estamos falando de quase 25% da população do estado, certo? Com a questão das micro, pequenas e médias empresas, nós queremos chegar a praticamente metade da população do estado do Rio Grande do Sul, né? E estamos permanentemente atualizando aqui, né, novas iniciativas, novos projetos, para que, a rigor, todo brasileiro ou toda brasileira possa receber o suporte necessário para poder transferir, né, essa responsabilidade que ele tem hoje da sua própria manutenção para as políticas que nós estamos aprovando. Perfeito. E, deputado, nessa época agora, com essa pandemia, com esses auxílios que o governo, como o senhor falou agora, o governo está disponibilizando, há muitos golpes, né?
os bandidos têm se aproveitado bastante. Como que as pessoas fazem para evitar esses golpes, para não caírem nesses golpes? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é informação com credibilidade, né? Tu vê como é que são as coisas, né? O Brasil enfrentou uma onda de fake news, de mentiras, durante a campanha eleitoral, né? Depois. E muitas vezes a gente alertava as pessoas, gente, né? Esses robôs, esses sites sem origem, essa gente que está aí divulgando essas coisas contra os candidatos, isso aí traz um enorme malefício para as pessoas. Mas muita gente achou, qual é o problema, né? Falar essas coisas, que falam do fulano, falam do ciclano, inventam isso disso, inventam isso daquilo, né? Outra coisa que já falaram das pessoas, essas mesmas redes, esses mesmos grupos irresponsáveis e criminosos que trabalharam com as fake news, hoje divulgam informações mentirosas sobre a doença. E aí as pessoas se dão conta da gravidade da informação sem credibilidade. A mesma pessoa que dizia as coisas que diziam, hoje dizem que é uma gripezinha, né? Que é um resfriadinho, que a pessoa não precisa se preocupar, que brasileiro é muito forte, que brasileiro cai no esgoto e sai caminhando, que tudo isso é uma histeria da mídia, né? Que essas mortes que estão acontecendo na Itália, na Espanha, na realidade são motivadas por outras coisas. Essas loucuras que as pessoas estão divulgando, elas têm uma capacidade de provocar o mal que é impressionante, porque nós estamos falando da vida da nossa e da vida das pessoas que nós queremos bem, né? E eu gosto de ver, gente, a naturalidade com que eles dizem, olha, mas se morrer alguém, vai ser quem tem mais de 60 anos, e todo mundo vai morrer um dia, ou já está doente, ou é diabético, ou é hipertenso, tem alguma doença cardiovascular, ou está fazendo tratamento do câncer, como se na realidade, gente, essas pessoas pudessem ser descartadas, né? Eu tenho na minha família, além da minha mãe que tem 87 anos, eu tenho 2 irmãs que têm mais de 60 anos, eu tenho 2 cunhados que têm mais de 60 anos, são pessoas que estão super bem de saúde, né? Agora, uma pessoa hipertensa, uma pessoa diabética, não obrigatoriamente ela deve ser tratada pelo governo federal como se alguém que pudesse, nesse momento, ser descartada, né? Ah, não, mas se morrer é porque já estava doente. O que é isso, gente? Isso não está acontecendo em nenhum lugar do mundo. O mundo inteiro está fazendo um esforço no sentido de salvar a vida das pessoas, e aqui no Brasil tratam as pessoas como se elas pudessem ser descartadas, né? Então eu discordo muito dessa maneira como determinados segmentos estão tratando essa doença. Acho uma irresponsabilidade. Nós estamos ainda numa fase inicial da doença no Brasil. Nós só vamos ter o pico dessa doença a partir do dia 20 e poucos de abril. E tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos colher daqui a 14 dias, que é o tempo e é o prazo de incubação desse vírus. Deputado, João Guilherme falando, a respeito, eu concordo com o que o senhor está comentando agora a respeito de que o pico mesmo ele venha daqui a uns 15, 20 dias, provavelmente daqui ou até 30 dias. E também não é uma gripezinha, não é uma brincadeira. Isso é uma coisa muito séria, que muitas pessoas não levam a sério, obviamente, porque muitas vezes são intolerantes, né? Que nem eu disse, o povo anda muito intolerante, deputado. As pessoas hoje estão muito intolerantes, elas ficam nas suas casas, na quarentena, e querem trabalhar, querem abrir os comércios, querem, mas como é que eu vou fazer? Vou demitir em massa agora, como é que a gente vai fazer? É essa preocupação. O Brasil, ele não tem um projeto, como já tem um projeto de países de grandes, tipo Itália, tipo a Europa, enfim, países de primeiro mundo, onde o governo pode sustentar as empresas, como era o exemplo dos Estados Unidos. Um exemplo, aqui no Brasil nós temos microempresários que eles vão para as redes sociais, obviamente, ou então criam fake news. Não estou falando que os microempresários fazem isso, estou dizendo até os funcionários fazem isso, entendeu? Porque querem retornar para o trabalho. Eu não estou defendendo a tese de que o comércio tem que abrir agora. Eu estou defendendo a tese de que todos têm que estar em casa, porque o único remédio, né, colega Anderson, para as pessoas não pegarem e não propagarem o vírus do Covid-19 é ficar em casa. É o remédio, porque não acharam o remédio ainda. Porque
que é infectologista, presidente da República, deputado, vereador, prefeito, governador, eu nunca vi tanto em rede social, viu, deputado? Desculpa lhe dizer isso, mas é o que eu mais vejo isso ultimamente. Veja bem, eu acho, em primeiro lugar, que a preocupação das pessoas é extremamente válida e natural, entende? Quer dizer, eu tenho uma empresa, eu emprego 2, 3 pessoas, meu estabelecimento está fechado. O que eu tenho que fazer? Gente, eu não quero quebrar, eu não quero demitir as pessoas, eu não quero passar dessa pandemia que a minha empresa tenha desaparecida, né? Tenha desaparecido. Então, as pessoas têm uma preocupação que é justa, é correta. Seria inexplicável se elas não reagissem de alguma maneira, né? Agora, o que é preciso? É preciso fazer aquilo que o governo federal não está fazendo. E aí tu me desculpe. Para os bancos foi liberado dinheiro em 72 horas. Mais de 200 bilhões de reais. Nós estamos falando de um volume de recursos que basicamente ele está no capital financeiro, no juro, na dívida. Nenhum país fabricou dinheiro. Agora, nós, só da rolagem da dívida todos os dias, né, estamos falando de trilhões de reais do orçamento da União. E o que os países estão dizendo? Gente, essa é a hora de que quem ganhou mais dá sua maior parcela de colaboração, de contribuição, né? Então, gente, nesse momento, o que nós precisamos? Nós precisamos garantir que as pessoas que não estão empregadas, elas possam receber o suporte emergencial para atravessar essa tragédia. E nós precisamos que a micro, pequenas e médias empresas possam garantir a manutenção dos postos de trabalho, o pagamento da folha e das outras despesas obrigatórias que elas precisam. Eu não estou inventando a roda. Eu estou falando aquilo que o mundo inteiro está fazendo, que a Argentina está fazendo. Não é só os Estados Unidos que está fazendo, que Portugal está fazendo, que a França está fazendo, que a Alemanha está fazendo. Por quê? Porque essa é uma hora, gente. Vamos combinar uma coisa. Nós não nos preparamos porque nós nunca imaginamos que a gente poderia estar vivendo isso. A nossa geração, sabe qual foi a última vez que o mundo inventou uma pandemia como essa? Exatamente há pouco mais de 100 anos atrás, com a gripe espanhola. Então alguém poderia dizer, tá, mas qual é a fórmula para enfrentar isso? Ninguém sabe, gente. Não tem uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Tem que fazer isso, 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 e vai acontecer isso. Ninguém sabe, a doença tem pouco mais de 90 dias. Né? O que nós sabemos é que quem não acreditou na doença levou a sua população para uma tragédia. Né? Quer dizer, o Trump, no primeiro momento, ele disse assim, isso é um ventinho, isso é um vírus chinês, né? Aqui nos Estados Unidos, nós americanos é diferente, aqui não vai acontecer nada, e aqui até março ninguém nunca mais vai nem ouvir falar nessa história. Ele estava errado. E por conta desse erro, não foram tomadas as medidas que precisavam ser tomadas. A Itália cometeu um erro gravíssimo, a Espanha também. A Alemanha acreditou na doença. Comprou teste, comprou equipamento de proteção individual, preparou os leitos de UTI. A taxa de mortalidade está baixíssima. Né? Então o que acontece? Aqui no Brasil ficou essa polêmica. É uma pandemia ou não é? É uma gripezinha, um resfriadinho que não vai dar nada ou não é? Né? Bom, por conta dessa polêmica, que eu considero criminosa, não se comprou equipamento de proteção individual, não se comprou testes, não se preparou leitos de UTI. Isso tudo poderia ter sido feito desde janeiro, como outros países fizeram. Então, esse erro de compreensão, motivado pela política, num assunto que não tem nada de político, porque vocês podem ver que tem governador dos mais diferentes partidos. Né? Estamos falando de ciência, estamos falando de pesquisa. Olha aí, ó, eu falei e o Trovão confirmou, hein? O Trovão confirmou o que eu estou dizendo. Não tem nada de política, é ciência, gente. É ciência, é conhecimento. A ignorância não pode se sobrepor ao conhecimento científico. Eu sei que tem gente que despreza o conhecimento, que despreza a universidade, que despreza a pesquisa, mas a humanidade vai ser salva por isso.
As vacinas, os remédios vão ser desenvolvidos pelos pesquisadores dentro das universidades e assim por diante, né? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar as condições. Por exemplo, eu fiz um encaminhamento para o governo que eu acho que os caminhoneiros não têm que pagar pedágio durante a quarentena. Por quê? Porque eles não podem parar e o frete caiu muito. E é vital que eles continuem trabalhando, né? Então eu estou me esforçando para identificar os problemas. Onde é que tem setor que está sendo prejudicado? E nesse momento que nós estamos vivendo, gente, nós temos que ser muito claro. Quem tem mais tem que ajudar mais. Nós estamos falando de bilionários. Nós estamos falando do cara que tem 1 milhão, que tem 500 mil, gente. Nós estamos falando de gente que tem bilhões. O Brasil tem 131 bilionários. Bilionários. A grande maioria não mora no Brasil, né? O grosso do nosso povo... Isso aí eu até estava comentando aqui com o colega Anderson a respeito disso, de que nós temos no Brasil tantas pessoas, né? Tu pega jogadores de futebol, né, deputado? Pega pessoas que têm um salário também estrondoso, né? Acima de 25, 30, 40, 50 mil reais. Por que não ajudam, né? Sim, agora vejam bem. Né? Eu acho que a pessoa que ganha 25, 30 mil, 40 mil, com certeza essa é a hora dela ajudar. Mas eu estou falando de gente que ganha 1 bilhão por mês. Eu estou falando de uma pessoa que acumula 50 bilhões de lucro por ano. Eu estou falando das pessoas que representam... Nós temos no Brasil 1% da população, ela tem 50% da riqueza do país. 10 famílias no Brasil têm praticamente toda a nossa riqueza. Todas as marcas comerciais que a gente conhece, 90% elas representam 10 famílias. É o Bradesco, é o Itaú, né? É a Ambev, é a Globo, né? É o Grupo Votorantim, é a JBS, né? É a Cosan. Não é muito difícil de identificar. É o Banco Safra, é o Santander. Bom, essas pessoas juntas têm metade da riqueza do país. Aí durante a crise agora aumentaram os juros, né? Então, gente, o mundo inteiro está dizendo o seguinte: tem alguma coisa errada. Não é possível. Olha, eu vou te dar um exemplo, Santa Maria, tá? Minha cidade. 80% dos leitos dos hospitais na cidade são do SUS, certo? Mas só 20% dos leitos de UTI são do SUS. Ou seja, 80% das doenças, quando a pessoa fica doente, que a maioria da população só tem SUS, ela tem leito. Quando é uma doença grave, para ela não tem leito, só tem leito para quem pode pagar. Só tem 20%, só 20% dos leitos da minha cidade de UTI são do SUS. Tá certo isso? Isso é uma situação que vai pelo Brasil afora. Sim, então o que acontece? Tem 2 filas. Se o cara que tem grana, ele vai para o hospital particular, ele consegue fazer o teste, ele tem respirador, ele tem leito de UTI. Se eu não tenho grana, eu fico numa fila. O que é isso, gente? O que o mundo inteiro fez? Requisitou, criou uma fila única. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre. Vai ter uma fila única para o atendimento. Por que a gente não faz isso no Brasil, gente? Né? Quer dizer, tem uma elite perversa nesse país que diz o seguinte: não. Os leitos particulares são só para nós. O povão... Espero que possamos aprender com tudo isso, né? Agradeço. Espero que possamos aprender com tudo isso, né? Tu entende? Então eu não sei qual é o teu sentimento, mas eu sou tomado por um profundo sentimento de indignação de ver uma pessoa dizer que é certo que tenha 80% dos leitos de UTI para quem tem condições de pagar e 20% dos leitos para quem está no SUS. Meu irmão, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Quer dizer, então, que o cara que faz o exame pelo SUS demora 7, 8, 10, 20 dias. Um artista, um jogador de futebol vai lá e faz o teste e fica pronto na hora. Se vocês não se indignam com isso, gente, vocês vão me desculpar. Eu chego a me ferver o sangue. De ver, o cara foi ali, a fulana de tal, fez o teste, deu negativo. Aí uma pessoa está aqui, em Santa Maria, tem 400 pessoas esperando o resultado do teste.
400 pessoas esperando o resultado do teste. Então, esse tratamento que está sendo dado, que é como se nós vivêssemos em dois países. Um país para quem é geralzão e um país para quem tem dinheiro para pagar. Cara, o que é isso, né? Quarentena, tem gente que diz, coisa boa, estou tendo um momento de convívio com a minha família. Olha, tu tendo ar-condicionado, internet, uma casa boa, um quarto para cada filho, piscina, coisa e tal. Porra, né? É quase umas férias. E o cara que mora num cômodo com 4, 5 pessoas, como é que ele faz para fazer o isolamento? Como é que a população que não tem água em casa faz para passar álcool gel 3 vezes por dia? Como é que o ambulante, o informal, né? Como é que a trabalhadora doméstica ou a diarista que não está trabalhando faz se ela trabalha de dia para comer de noite, gente? Então não vamos romantizar isso, não vamos glamorizar uma tragédia que para a grande maioria da população vai ser uma coisa terrível, né? Então eu estou 24 horas por dia trabalhando, desde o dia 18, eu só estou fazendo isso, trabalho sábado, domingo, segunda, não importa o dia, tudo que eu fiz na vida, gente, esqueçam, tudo importa o que nós fizermos a partir de agora. Tudo importa o que nós fizermos a partir de agora para poder salvar a vida das pessoas. Verdade, deputado. Meio-dia, 30 minutos, infelizmente nosso tempo acabou, deputado. Agradecemos a presença. Agradeço a sua participação junto com a gente. Os microfones da Rádio Pan Atlântico Sul ficam sempre à sua disposição. Eu, da mesma forma, gente, olha, o que vocês precisarem de mim, o meu celular sou eu mesmo que atendo, certo? Ele está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vocês não pensem 2 vezes. O que vocês precisarem, eu estou acompanhando questão de hospitais, de credenciamento, tentando liberar recursos, familiares me ligando sobre pessoas que estão fora do Brasil, que não sabem como voltar para casa, né? São mães e pais desesperados porque os filhos trabalham em hospitais e não têm equipamento de proteção individual, né? E isso, evidentemente, que acaba afetando também, né, o nosso emocional, né? Eu estou muito preocupado, mas a minha preocupação, essa minha indignação, ela me dá capacidade de trabalho, né? Então pode ter certeza, gente, eu estou aqui 24 horas por dia, vocês podem contar comigo, e o que vocês precisarem, eu falo com o Sandrinho, me liguem direto, eu estou totalmente à disposição de Torres e de toda a região. O contato do Sandro aqui direto, já entramos em contato e, obviamente, a gente faz uma nova entrevista, sim. Com certeza. Obrigado, entrevistá-lo, não é? Com certeza. Prazer entrevistá-lo, mesmo não seja presencial, porque não estamos fazendo entrevista presencial, né, deputado? Só entrevista via... Muito importante o trabalho de vocês, gente. Eu fico orgulhoso da nossa imprensa, especialmente da nossa rádio, que é quem fala com as pessoas que estão em casa. Na televisão, tu fica sabendo o que está acontecendo na Itália, na Europa, não sei aonde. Agora, o que está acontecendo em Torres, gente, é só na rádio que o pessoal fica sabendo. É isso aí. Obrigado, deputado. Uma boa tarde, bom trabalho. Um abraço para vocês e muito obrigado, meus irmãos. Obrigado. Valeu, esse é o deputado Paulo Pimenta, então, conversando conosco diretamente lá de Brasília, conversando com a gente. Quero agradecer aí, gente. Sempre muita gente que nos acompanha. Eu digo uma coisa para vocês, gente. Me diga uma cidade da onde vocês estão ligados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha capacidade de paciência com os bolsominions, ela está muito próxima a 0. Certo? Então, normalmente, o nível de tolerância que eu tenho para as pessoas que vêm encher o saco aqui na página. Meu amigo Billy Hang, como é que está, meu irmão? Futuro vereador em Porto Alegre. Olha só, gente, a minha paciência está muito próxima a 0. Eu levanto antes das 5 da manhã, eu trabalho muito, né? E eu não estou a fim de compactuar com ninguém que vem aqui me encher o saco, gente. Querer divulgar coisa mentirosa, vereadora Rita. Porque essas pessoas estão fazendo mal. Essas pessoas estão botando em risco a vida de gente que eu quero bem. Se eles não têm coragem, porque são covardes e preferem bater palma para esse imbecil do Bolsonaro, do que defender a vida das pessoas que eles querem bem, é problema deles.
Mas eles não venham aqui nos encher o saco. Não venham aqui mentir. Não venham aqui divulgar coisas erradas que podem levar as pessoas a perder sua vida. Não são bem-vindos na minha página. Não são bem-vindos. Não são bem-vindos nas minhas redes sociais. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Me digam a cidade onde vocês estão. E a qualquer momento eu volto para conversar com vocês novamente. Forte abraço e muito obrigado, gente. Sempre é um prazer esse contato com vocês. Meu amigo Bira, grande Bira, lá de Juí, abraço forte. Regina Costa, Dom Pedrito, Sandra, Xangri-Lá. Um abraço, meu povo.